Eu sou a Raíza e esse é o PodPsi, o seu podcast sobre saúde mental. Mas peraí, gente, deixa eu fazer essa coisa aqui direito. Deixa eu apresentar esse ser humano maravilhoso que está aqui na minha frente. Essa mulher é uma força da natureza. Um dia ela é psicóloga, no outro ela é psicopedagoga, é professora, é coordenadora e ainda dá conta de ser mãe, esposa, filha e amiga. Como que ela dá conta? Não sei. Essa é a Lívia, nossa dona coelha, que está sempre fazendo mil coisas com muita competência, com muita simpatia e que vai estar aqui juntinho de mim nesse podcast. Chega a me arrepiei. E eu vou apresentar, né? Não vou ficar pra trás nessa. Essa minha amiga, que eu falo que nem é uma amiga, é um presente. Que ela é uma pessoa sensível. Ela é uma ex-vegana maravilhosa. Uma pessoa que trabalha com as emoções de uma maneira linda, brilhante. E está aí diretamente dos consultórios online, encarando diagnósticos e desmistificando a ansiedade de uma maneira linda, brilhante e com muita competência. Eu apresento a vocês a minha amiga que troca o ringue pelo DSM, Raíza Marcolin. Adorei. Mas e aí, Lívia, por que a gente decidiu fazer um podcast? Então, vou começar falando sobre algo que a gente tem em comum, que desde o nosso primeiro encontro deu match, que é o nosso amor pela psicologia e pela psicologia enquanto ciência, né? É importante ressaltar que não existe psicologia sem ser ciência, mas a gente precisa reforçar isso sempre, né? Por ser algo subjetivo, né? E aí, assim, além de que eu acho super chique um podcast, assim, eu assistia, eu ouvia muitos podcasts, então é algo que me interessa. E aí resolvi pensar assim, nós podíamos gravar um podcast com quem? Logicamente com você, né, colega? E aí, só que assim, eu na minha cabeça, eu achava que eu ia falar sobre o podcast e a gente ia gravar, sei lá, no final do ano que vem, um dia, né? E aí quando eu lancei a ideia pra você a gente tava saindo da faculdade, né, assim, acho que tava no corredor, eu comentei, olha, abri um local de podcast, vamos? Você, vamos, que dia? Aí eu falei, eu trabalho com datas. Calma, como assim, que dia, né? Então acho que esse nosso amor pela ciência, e mesmo sendo de nichos completamente diferentes, eu acho que valia a pena transmitir, né, isso para as pessoas, porque a gente é professora, né? Ah, com certeza. Não tem jeito. E a gente gosta de conversar, né, amiga? Muito! E aproveitando que a gente gosta de conversar e falando de nicho, né, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, eu acho que muita gente deve ter ficado assim, o que essas duas vão falar, né? Uma trabalha com uma coisa, outra com outra coisa completamente diferente, então conta aí pra nós, fala um pouquinho do que a gente vai falar nesse podcast. Mesmo que a gente trabalhe com coisas completamente diferentes, ainda é tudo psicologia, é saúde mental. E eu acho muito legal a gente trazer perspectivas diferentes mesmo. Você trazendo a sua perspectiva de uma abordagem diferente da minha. Você trabalha com crianças, você trabalha com neuropsicologia. Eu trabalho com adultos numa abordagem diferente, comportamental. E eu acho que isso é o mais legal da psicologia. Por mais que a gente saiba aí, né, que existe uma treta de abordagens dentro da psicologia, eu não acho que deveria existir, porque eu acho que existe diálogo entre as abordagens e eu acho que é uma maneira, inclusive, muito legal da gente ver a psicologia na sua pluralidade, porque é isso que a psicologia é. Então aqui, ó, psicologia, saúde mental de adulto, saúde mental de criança, diagnóstico em psicologia, terapia, polêmicas na internet. E a gente vai começar, inclusive, falando sobre esse mês que a gente está agora. Então a gente vai começar falando sobre a campanha do Setembro Amarelo. Então, eu até comentei com você que assim, nós somos adeptas, né, a esse trabalho de conscientização, né, eu acho que é muito importante, mas eu assisti uma reportagem falando sobre os efeitos negativos do Setembro Amarelo, né? Aí eu acho que é importante a gente enfatizar e explicar por que essa campanha pode ser negativa. Não porque a campanha é negativa, mas pelo fato de que ela tem que ser feita de maneira
responsável, né? Sim, com certeza. E eu vi a pesquisa que você está falando, e a gente também tem que ressaltar que correlação é diferente de causalidade. E que então, assim, nessa pesquisa, gente, o que está falando nela é que depois que a campanha do Setembro Amarelo começou aqui no Brasil, os índices de atentados contra a vida, de autoextermínio, eles aumentaram muito. E aí, então, está tendo ali uma correlação, talvez uma causalidade em relação a isso. Então, a gente tem que entender a diferença de correlação e causalidade. Então, por mais que, sim, os dados indiquem que depois de 2015, que foi quando essa campanha começou no Brasil, os dados aumentaram, isso não quer dizer, a gente não pode dizer que foi por causa da campanha do Setembro Amarelo que os casos aumentaram, mas que, sim, pode ter uma correlação com isso. E eu acho importante, Lívia, você ressaltar essa parte aí de como ela pode ser feita de uma maneira que não vai fazer bem para as pessoas e como a gente deve fazer isso, então. Eu acho que, na verdade, quando se fala em campanha, né, tende a haver um movimento de todo mundo fazendo aquela coisa. Sim. Né? Então, e muitas vezes a gente faz por fazer, né? É amarelo, vamos vestir amarelo, vamos pôr um balão amarelo, vamos falar sobre o cinema amarelo. E a gente não para estruturar o que deve ser feito, qual é o público que vai ser atingido, né? Quais são as situações que envolvem aquele processo. Então, assim, acredito que a campanha ela é válida e fundamental, porém a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser tratadas por profissionais capacitados e que tenham essa visão, né? Então, eu trabalho em escolas, né? Então, eu tenho o trato que a gente tem com adolescentes, né? Que a gente fala sobre valorização à vida, aí a gente tem que entrar em autoestima, automutilação, contextos familiares e sociais. Então, é muita coisa que envolve, não somente ir lá e falar Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, sua vida importa. Tá. Mas às vezes a pessoa fala, não, minha vida não importa. Importa, né? pra quem? Importa pra né? quem? E tem aquela outra coisa que me preocupa demais. Todo ano, na campanha de Setembro Amarelo, chega a me dar um arrepio, assim. Que é quando as pessoas começam... Qualquer pessoa, né? Ela não tem formação nenhuma, de nada. Qualquer pessoa começa a postar lá. Ai, se você precisar de ajuda, fale comigo. Me mande um direct. Gente, que capacitação você tem para você acolher uma pessoa que tá pensando em tirar a própria vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque numa dessas de tentar ajudar... eu não tô dizendo que a intenção da pessoa é ruim, não. A intenção da pessoa pode ser das melhores possíveis. Mas o resultado disso pode ser catastrófico. Exatamente. Então, assim, a gente tem hoje uma realidade em que a gente não pode nem dizer que todos os psicólogos estão preparados para lidar com isso, porque não estão. Não. Pessoa que tem zero capacitação nisso, chamando essas pessoas a conversa comigo. Falar importa? Falar é importante, gente. A terapia é basicamente isso. Falar é muito importante, mas falar só por falar não resolve. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado especial. E a campanha, ela é, sim, importante. Porque é um tema tabu. Se não tiver uma campanha, a gente vai falar disso quando? Esse movimento, né, foi no Brasil. E aí eu já faço um link, isso aí não é algo de estudos aprofundados, mas eu já faço um link de que, por que será que no Brasil houve esse movimento contrário e no resto do mundo todo, porque esse mês não é só do Brasil, não. Ele tem o dia D, o dia 10 de setembro é o dia D, e no mundo todo eles não ficam o mês inteiro falando sobre isso, né? Eles têm o dia D, mas o movimento de trabalho voltado para essa prevenção, ela é contínua, né? E muito mais responsável e assertiva. E eu acho que é o que falta, né? Até os próprios psicólogos também têm que entender até quando, né? Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ajudar essa pessoa, como que eu posso moldar e auxiliar. Porque a gente sabe que na terapia é um processo que não basta... eu estou lá com ideação suicidas, eu estou com pensamentos e tal, vou pra terapia, é um processo. É um processo. E é um processo, às vezes, que demora, que vai, que volta. Então, não vai ser em uma única palestra, em um único momento, que eu vou ali, vou ouvir aquela demanda e resolver. E a gente acha que vai... uma bomba de
de ânimo e não é bem assim que acontece. Isso, e assim, a palestra, ela tem o objetivo de informar, é para isso que serve uma palestra. E a terapia, ela é personalizada, então, assim, não existe você falar de saúde mental, você falar de psicologia, sem você entender o contexto de cada ser humano. E aqui a gente já tá falando de psicologia social, né? Porque se eu não entendo o contexto social que aquela pessoa vive, eu não tenho como ajudar ela. Exatamente. É impossível ajudar aquela pessoa. Ou eu querer generalizar, né? A receita de bolo. Então, se é isso aqui, qual que é a solução para isso? Na psicologia, a gente sabe que não é, não. É um serviço personalizado, sempre personalizado. E eu acho que essa fala me remete a algo, eu acho que tem que ser você para falar, porque você tá no online, né? Tá no online. Você tá ali nas redes. Sobre a gente falar de personalizado, né? Então, eu sou terapeuta, sou psicóloga, eu tenho meu cliente, eu conheço ele, eu vou estabelecer um rapport, vou estabelecer uma conexão e a gente vai construir uma relação terapêutica ali, né? E aí, nós temos aí um serviço nada personalizado que se chama ChatGPT. Ok. Que aí a pessoa coloca lá a sua demanda e aí ele dá respostas bem bonitas, né? Bem bacanas. Caminho, inclusive. com passo a passo e tudo. E tem até os tópicos, né? Como fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que nesse mês vai acontecer muita gente ali conversando com o ChatGPT sobre pensamento, sobre depressão, sobre ideação, e aí? Sim. Inclusive, teve aquela notícia, né, daquele adolescente Sim. que acabou realmente cometendo ali, se matando mesmo, por conta de ter conversado com o ChatGPT. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. E ele vai utilizar, o que ele vai utilizar ali? Ele vai utilizar todo o aparato que ele tem dentro da internet, né? O que é possível ele encontrar ali. A principal diferença do ChatGPT para um psicólogo vai ser, ele não vai levar em consideração a sua realidade, a sua história de vida. Ele vai te dar uma resposta pronta de acordo com o que você está trazendo para ele. O chat, ele vai trazer as respostas prontas, o passo a passo, sem levar em consideração a realidade da pessoa que está ali. Por quê? Porque ele te responde os comandos que você dá para ele. Então, ele não sabe aonde você mora, como é a sua vida, o seu histórico, ele não sabe nada disso. E ele tem esse bug, essa falha nele, que ele não consegue fazer essa relação no mesmo assunto. Então, assim, foi feito, inclusive depois desse caso desse menino, vários psicólogos fizeram vários testes no ChatGPT. Então, assim, você começa a conversar com ele falando que você tem, assim, tá pensando em tirar a própria vida e tarará, e aí você muda de assunto com ele, e daqui a pouco, na mesma conversa com o chat, você fala assim pra ele, tá, chat, qual que é a maior ponte da cidade? Ele não consegue fazer essa relação com aquilo que você falou para ele anteriormente. Se é um psicólogo treinado, muito bom no que ele faz essa relação assim. E ele já... Mas peraí, por que você está me fazendo essa pergunta? Né? O chat não vai fazer isso, o chat vai te dar a resposta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da inteligência artificial. É uma boa ferramenta? É uma excelente ferramenta. Agora, para que você está usando? De que forma você está usando? Porque o terapeuta, ele vai ter ali o pensamento crítico, ele vai analisar todo o contexto que você está trazendo para ele, tudo que você já trouxe em todas as outras sessões, como que está reverberando em você. Então, tudo isso é considerado quando a gente está falando de um psicólogo treinado, de um profissional capacitado. A inteligência artificial não consegue fazer isso. O que mais que a inteligência artificial não consegue fazer? Ela não consegue te acolher. Ela não tem empatia, porque é uma máquina, né? Vamos lembrar disso. Ela entende somente categoricamente sobre emoções. Então, para ela não sabe como é ter uma experiência sendo um ser humano, porque ela não é um ser humano. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e usar com muito cuidado essas ferramentas que estão aí, que são muito úteis para casos pontuais, elas servem muito bem. Agora, para terapia, eu acho que não é interessante, inclusive acho bem perigoso. Vamos contar aqui uma fofoca sua, da sua vida? Conta, pergunta. Você usa o ChatGPT? Você usa o ChatGPT para alguma coisa? No que ele te ajuda? Como psicóloga, eu não uso o ChatGPT, eu uso como professora. Uhum. Como professora, eu uso para ele me dar ideias, às vezes, assim, de roleplay, para passar na sala de aula para os alunos, né? Um teatrinho que a gente faz ali, sobre qualquer tema que seja, na supervisão, às vezes ajuda, né? Ter um teatrinho, então, assim, ele me ajuda nisso. Ele me ajuda muito nessa parte. Agora, como psicóloga,
como psicóloga, eu nunca usei o ChatGPT. Você já usou o ChatGPT? Deixa eu pensar aqui. Tá, usei sim. Mas assim, vamos colocar a reportagem, né? Lívia declara que usa Psicóloga o ChatGPT. infantil diz que usa o ChatGPT. Ele me ajuda. Eu uso, como eu aplico muito teste, né? E aí eu uso muito o ChatGPT para eu coloco para transformar em texto um resultado quantitativo. Então, algo bem assim, é lógico pontual. Que o teste quem aplica sou eu, sim, quem você que corrige sou eu. Uhum. Mas assim, às vezes assim, eu quero escrever um parágrafo bonito, sabe? Sim. Sobre aquele construto, aquilo que eu avaliei. Então, ele me ajuda nesse sentido. Mas assim, é lógico que o ChatGPT, ele é maravilhoso, né? Para muita coisa, mas dentro da psicologia não tem como, né? Se eu pegar hoje, né, e colocar lá no ChatGPT sinais e sintomas de uma criança X, né? Vamos pensar assim. Ele vai me trazer um diagnóstico, algo Sim. que não tem nada a ver com a realidade, porque ele não conheceu essa criança. E ele vai levar em consideração o que tá no DSM. e o que tá na CID. E assim, talvez ele acerte, mas ele vai estar vendo ali uma lista de sinais e sintomas que você jogou para ele. Ele não vai estar vendo todo. Exatamente. E aí, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai usar uma inteligência artificial. Porque ela é uma inteligência artificial que vai usar um banco de dados que está ali. Pode ajudar, mas não pode ser o nosso único meio, o nosso único mapa, né? Tem que ser aquela coisa assim que usar com parcimônia mesmo. Exatamente. Eu acho que precisa, né? Não tem como a gente... E já que você me perguntou uma coisa que eu tinha que responder, agora eu vou te perguntar uma coisa que é você que tem que responder. Você já deve ter visto e ouvido por aí, inclusive de profissionais, que a terapia ABA para autistas robotiza a criança. E aí eu quero muito que você fale sobre isso, Lívia. Então, nossa, eu inclusive já vi vários profissionais falando sobre isso. E confesso, tá? Que antes de conhecer a terapia ABA, se você for pensar, né? Vamos voltar lá atrás, lá para Skinner, porque a ABA ela é uma terapia comportamental, né? Então, assim, ela é totalmente estruturada, com reforçadores, né? Com modelação. Se você for pensar, teoricamente, você pode falar assim, nossa, mas você vai fazer igual o cachorro, né? O cachorro sentou, você dá um petisco. O cachorro sentou, você dá um petisco. Mas... hoje em dia, nós temos uma evolução na terapia ABA e eu, né, enquanto psicóloga da fenomenologia, né, então, assim, é bem até contraditório dizer isso, né, eu uso o que a gente chama de terapia ABA naturalística, com estratégias naturalísticas, que é uma terapia ABA que usa toda a teoria, o suporte teórico da comportamental, os reforçadores, a generalização, tudo isso, porém, seguindo os interesses da criança. Então, eu não trato a criança como se ela fosse uma tábula rasa que eu tenho só que treinar. Não é um treino, né? Mas sim, tá? Eu acho que é importante a gente entender que por muito tempo o ABA, ele era utilizado como estratégias discretas, tentativas discretas, eu não me recordo o termo agora, que era realmente assim, não me importava o que a criança gostava, o interesse dela, ele chegava dentro do consultório e eu queria ensinar ele a comer, então eu ia pegar um prato, um garfo e eu ia ensinar ele a comer, e eu ia reforçar, eu ia modular, eu ia fazer, então eu não considerava o todo, mas hoje em dia não. Então a estratégia ABA, eu acho que salva vidas. Ela é baseada em evidências, então, hoje em dia, para o transtorno do espectro autista, ela é a estratégia que mais tem resultados e estudos que comprovam a sua eficácia. Então, ela não transforma ninguém em robô. Eu acho que ela faz com que eu use a maneira como a criança vê o mundo ao favor dela. Porque, gente, a gente sabe que se eu for trabalhar de maneira muito subjetiva, como uma criança autista, por exemplo, eu tô generalizando aqui, tá? Porque nem todas são assim, ela não vai conseguir se envolver, porque ela é objetiva. Sim. Ela é concreta, né? Então, assim, eu preciso ter ali um objetivo, uma estrutura para ele seguir, né?
Então, eu acho que esse é um dos mitos da psicologia e de muita irresponsabilidade um profissional que não conhece a estratégia ABA, a terapia ABA, falar que transforma crianças em robôs. Porque algumas mães eu acho que ia gostar, tá? De transformar em robô. Ficar bem quietinho, liga, desliga, né? senta. Então, eu acho gente. que ia ser bom, mas assim, não é bem assim. E é interessante ver isso, porque às vezes, assim, a gente acha que, porque é criança, então tem que... Não, tem que ser assim, tem que... Fala e faz, fala e faz. E a criança, ela já tem a sua própria visão de mundo, o que ela está construindo ali, o como ela entende, a realidade que ela vive. Então, eu acho que é interessante, assim, quando a gente olha pensando assim, lógico, essa criança tem que se adaptar à sociedade que ela vive e tal. Sim. Porém, né, na visão dela, na realidade dela, eu acho que é E a gente bem não se interessante restringe ao ABA somente a criança. Uhum. Né? Então, eu faço também um trabalho de orientação parental. Isso é importante. Toda uma contextualização familiar. Então, assim, e eu vou na escola, eu observo a criança na escola, eu converso com a família, eu oriento a família, eu trabalho com ela dentro do consultório, eu vejo as fragilidades dela. Então, assim, eu converso com a neurologista daquela criança, eu entro em contato, então acho que a gente tem que entender que a terapia ABA, ela vai para diversos contextos, né? Então, a gente tem que entender que é uma estratégia eficiente, é uma estratégia necessária, mas que exige muito estudo, muita dedicação, muito comprometimento, porque não é fácil. Não é mesmo. fácil. E aproveitando aqui que a gente está falando de diagnóstico, né, principalmente do TEA, o que você acha dessa história de que agora todo mundo tem diagnóstico? Todo mundo é um pouquinho autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem... Eu acho que talvez, é engraçado falar isso, porque muita gente fala isso mesmo, tá? Eu acho que talvez seja porque os sinais e sintomas do TDAH, do autismo, do TOD, são sinais e sintomas humanos. Exato. Então, todo mundo tem comportamentos, é igual a ansiedade. Agora, eu quero que você fale sobre isso, porque falam de ansiedade, eu já... Raíza. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem uma rigidez cognitiva aqui ou ali, com alguma coisa. Todo mundo gosta de alguma coisa do seu jeito, né? Todo mundo tem uma rotina. Todo mundo, às vezes, é esquecido. Todo mundo, às vezes, é disperso. Então, a gente tem, sim, sinais e sintomas do TDAH, do autismo, do TOD, enfim. Porém, né, quando a gente fala em diagnóstico, nós estamos falando de um contexto que ultrapassa a normalidade. Essa palavra normalidade a gente não usa, né, mas ultrapassa aquilo que não te prejudica. Porque uma pessoa autista, né, uma pessoa com autismo, eu não gosto de usar pessoa autista porque ela não é só isso, né, ela é uma pessoa que tem um espectro, a rigidez cognitiva dela atrapalha a vivência dela. Num todo, faz né? com que ela sofra. Então, não todo mundo não tem autismo. Não existe um pouco de autismo. Eu sou um pouquinho autista. Eu sou um pouquinho TDAH. Meu TDAH tá atacado, porque o TDAH não ataca, assim. Tô com uma crise de TDAH. Eu vou tomar um antialérgico para tirar meu TDAH. Não, a gente tá falando de coisas sérias. E de pessoas que sofrem, de pessoas que têm diversas questões que merecem cuidado. Então, o diagnóstico, tanto é que o diagnóstico, seja ele de criança ou adulto, ele é feito com um critério, um rigor muito grande. Então, assim, eu faço avaliação neuropsicológica e eu tenho um cuidado tão grande de conhecer a fundo a história clínica daquele paciente. Eu aplico os testes, às vezes eu aplico 2 testes do mesmo construto para eu ter certeza, porque às vezes eu falo, opa, será que... não sei, eu vou aplicar outro. Eu tenho um cuidado ao corrigir, eu tenho um cuidado a elaborar o laudo, até para poder, assim, deixar claro algumas coisas. Então, mando para o médico. Então, não é uma coisa assim de, eu na internet, eu vou lá, pego o DSM aqui, eu olho lá, sinais. Se você for ver o TDAH, todo mundo tem mesmo. Não é? E é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande nessa questão do diagnóstico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da ansiedade, né? Pensando nessa mesma perspectiva. Porque, assim, a ansiedade, ela é normal. E quando que ela deixa de ser normal?
Esse é o ponto importante de todo diagnóstico, né? Para ser um diagnóstico, além de fechar critérios no DSM, na CID, tem que trazer prejuízo clinicamente significativo para a vida da pessoa, prejuízo ou sofrimento, né? E aí é isso que a gente vai levar em consideração. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade é uma emoção. Todo mundo sente ansiedade. Todo mundo sente ansiedade. Eu vou repetir. Todo mundo sente ansiedade. Você não vai deixar de sentir ansiedade. Vamos junto, 1, 2, 3 e... Todo mundo sente ansiedade. Isso, muito bem. Você não vai deixar de sentir ansiedade nunca na sua vida. Assim como você não vai deixar de sentir nenhuma outra emoção que você sente, mesmo que você não goste dela. Aí você aprende a conviver com ela. E a ansiedade, ela deixa de ser uma emoção comum como todas as outras quando ela começa a prejudicar a sua vida. Quando ela começa a trazer sofrimento mesmo para a sua vida. Então, eu sou uma pessoa que gosto de sair, gosto de conversar e de repente eu não saio mais de casa porque me dá muita ansiedade só de pensar em sair de casa. Porque se eu sair de casa e acontecer alguma coisa comigo quando eu estiver lá fora, o que eu vou fazer? Não, então eu não vou sair de casa. Aqui ela começou a me prejudicar. Eu sou uma pessoa, eu sou professora. E aí a ansiedade começou a me atacar e eu não consigo mais ir dar aula. Então, tá prejudicando a minha vida. Aí sim, ela é uma coisa que precisa ser olhada com mais cuidado pra gente ver se ela já se tornou um transtorno. Porque assim, vamos imaginar uma linha, né? Aqui tem a ansiedade que todo mundo sente e aqui tem o transtorno de ansiedade, qualquer um deles. Entre aqui e aqui tem muita coisa acontecendo. Então, pode ser que a pessoa tenha sinais e sintomas de ansiedade, mas que não feche critério para nenhum transtorno que está no DSM. Isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo. Isso só quer dizer que não chegou lá no final da nossa linha para atingir aí algum ponto que realmente feche todos os critérios para ansiedade. Se ela começa a tratar aqui nesse meio, quando a coisa começou a ficar complicadinha, ela já trata, talvez não precise usar medicação, talvez só a terapia já resolva. Agora, se chega lá no transtorno, aí a chance de ter que usar medicação é muito maior. Não quer dizer que não vai ter que fazer terapia, porque essa é outra coisa, né, gente? Terapia e medicação, elas andam de mãos dadas. Então, a ansiedade, ela é isso, ela é uma emoção, todo mundo vai sentir. É gostoso de sentir? Não é gostoso de sentir. Eu tava ansiosa pra vir pra cá hoje. Eu também, desde ontem. Então, é uma ansiedade gostosa, porque não é uma ansiedade que me paralisou, é uma ansiedade porque eu estava animada para fazer isso aqui. E imagina se a gente faz todo o processo que está sendo pra gente fazer isso aqui e eu não sinto nada. Nenhuma animaçãozinha, nem um frio na barriga. Por que eu ia estar aqui? O que ia me mover estar aqui? Então, a ansiedade, ela não tem só coisas ruins nela, né? Então, assim, quando ela tá ali no normalzinho dela, no que ela tem que contribuir na nossa vida, ela é muito benéfica. Ela não vai fazer mal. Agora, se tá te fazendo mal, se já virou crise, né? Se já virou ali um ataque de pânico, alguma coisa assim, tem que procurar ajuda profissional. Só tomar remédio não resolve. E, às vezes, só fazer terapia também não resolve. Vai ter que fazer as duas coisas juntas. O que eu te garanto é que sozinha é mais difícil. Então, muito mais difícil, muito mais difícil. E aí, falando das terapias, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto. Hoje em dia, assim, eu acho que o movimento dessa busca do que eu vou citar agora, é o mesmo movimento pela busca do ChatGPT. As pessoas, elas querem respostas rápidas, elas querem resultados instantâneos, né? E, enfim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as terapias alternativas, né? Os chazinhos, não sei, são tantas coisas que a gente vê. É porque as pessoas, elas querem algo que dê respostas. Elas querem algo que seja instantâneo, né? Imediatismo, né? Nós estamos no mundo do miojo. Do miojo, exatamente. Tudo em 3 minutos. Você consegue, em 5 minutos, você consegue preparar, comer e descansar. Não é? Uma refeição, né? Não quer dizer que te faz bem. Exatamente. O que você acha, Raíza, assim, das terapias alternativas? O que você acha sobre essa mistura, essa confusão que acontece com a psicologia, né? Porque, assim, esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, estou fazendo terapia. Eu fico muito feliz quando alguém está fazendo terapia. Eu acho super legal. Eu falo, nossa, que bacana. Quem que é sua psicóloga? Porque na minha cabeça... não, a minha é uma terapeuta, não sei das quantas. Aí eu fiquei, tá, mas como assim, né? Me explica. É muito bom porque
não sei o quê. E assim, ela foi me dando descrições. Eu não gosto muito de entrar no mérito da terapia, porque eu não compreendo, Sim. né? Mas assim, o que você acha disso? Eu vou começar com uma frase que eu não sei de quem é o dono, não, tá? Mas que diz assim: para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, é bem isso que você falou. Quando a gente tenta pegar um problema complexo, como é a questão da saúde mental, e a gente quer uma solução simples, em uma sessão, e faz isso aqui, e faz isso aqui, e pronto, acabou, você tá curado. Ai, gente, não tem cura em psicologia. Não aguento essas coisas. Então, quando você quer buscar isso, você tá querendo buscar um atalho. E não tem atalho. Não tem atalho. E aí tem uma comparação que algumas pessoas não gostam, mas que nós vamos fazer. É a mesma coisa de eu te falar que você tá com câncer, mas não é pra você fazer quimioterapia, não. Toma um chazinho de açafrão que cura. Toma um chazinho de açafrão que passa. Como é que eu vou lidar com um problema tão complexo quanto uma pessoa que já tá ali num transtorno de ansiedade generalizada, num transtorno depressivo, num transtorno bipolar, com coisas que não são comprovadas cientificamente, com coisas que eu não sei se vão fazer bem, se vão fazer mal. E sendo que a gente tem coisas já, assim, bem estudadas, bem fundamentadas de medicação, de terapia, que a gente sabe que realmente podem ajudar aquela pessoa. E aí, pegando o ensejo que você falou, não vou falar mal de nenhuma aqui, não. Pode ser que alguma terapia dessas aí, diferente, que não é na psicologia, tenha ajudado alguém. Tá bom, que bom que te ajudou. Mas a gente tem que entender que, às vezes, o que ajudou também foi o contexto. E aí tem um ponto interessante, que eu acho que é bom a gente falar, que terapeuta pode ser qualquer pessoa nesse nosso país maravilhoso que a gente vive. Porque no Brasil, você tendo CPF, você pode ser terapeuta. Então, nem todo terapeuta é psicólogo. Porém, se você quer fazer terapia com quem realmente estuda e se prepara para isso, porque a gente estuda no mínimo 5 anos. 5 anos é só para formar na faculdade. Bem no mínimo, né? Que fique registrado. Que fique registrado. Porque é no mínimo por quê? 5 anos é o mínimo que você precisa para se formar. De restante... Você ter, assim, a condição de abrir uma portinha, colocar seu nome e colocar psicólogo. Exatamente. Agora, se vai dar bom ou não. E aí você tem que continuar estudando pro resto da sua vida. Eu sou formada há mais de 10 anos, não parei de estudar ainda e não pretendo parar de estudar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se esse profissional que vai te atender, ele tá realmente capacitado. O que ele tá te prometendo, gente? Tem evidência isso que ele tá te prometendo? Como que você vai saber se tem evidência? Conversa talvez com seu médico, com pessoas que entendem da área, porque é complicado, assim. Ah, mas eu fiz terapia do não sei o quê, eu não vou citar nenhuma aqui, viu? Do não sei o quê, do não sei o quê, eu fiz lá e pra mim foi bom. Que bom! Mas a realidade da maioria das pessoas e que a gente recebe na clínica é do contrário. Eu tava ruim, fui lá fazer aquele negócio, fiquei pior do que quando eu entrei. E aí? Eu tenho um estudo que eu acho que entra muito nessa perspectiva sobre as palestras motivacionais. Ah, tá. Né? O que acontece? O que eu acho que qual que é o movimento dessas terapias alternativas e de muita coisa que tem aí, dessa banalização, né, dos diagnósticos, de tudo, esse movimento, é que quando você vai para uma palestra motivacional, né, aquelas bem empolgantes, assim, que você vai, eu posso, eu consigo. A Lívia tá tentando não falar que é de coach. Eu realizo. Ai, gente, abafa. Eu posso, eu consigo, eu realizo, não sei o quê, eu sou poderosa, eu sou grande, não sei o quê e tal. De verdade, de fato, as pessoas saem dessas palestras, saem dessas imersões, né, que chama imersão, né, tudo, com uma coisa diferente, só que não se sustenta. Exatamente. Porque se a mudança é do mesmo jeito, deixa eu pensar aqui, vou fazer uma comparação bem chula aqui. É como se a gente quisesse construir uma casa, né? E aí tivesse com preguiça de fazer o alicerce, levantar as paredes, colocar as vigas e tal, tudinho. E eu só fosse colocando ali um barro ali, tal, ali, e coloquei por cima, cobri. Aquilo você sai daquele jeito, você sai com a sensação de que você tá pronto, que você tá forte, mas aquilo não se sustenta. O primeiro vento que soprar, a sua casa vai desmoronar.
porque você não trabalhou aquele processo. Então, assim, a aceitação de você olhar suas dificuldades, seus valores, suas crenças, tudo isso você vê, né? Você escuta e mexe com a gente, né? Assim, não vou dizer que é ruim, mas se você não tem um trabalho ali, e esse trabalho demora. E é difícil. Do mesmo jeito que construir uma casa é difícil, é você ter que se responsabilizar, você ter que se colocar, né? Hoje, pela manhã, eu conversando com uma pessoa e ela me falando sobre a dificuldade dela de dizer não, E ela, como é que eu faço, né, pra resolver? Eu falei assim, a primeira coisa é você começar a assumir a responsabilidade de dizer não, porque dizer não é ruim. É ruim. Assim você como ouvir sofrer, não é ruim. Exatamente. Você falou assim, você vai sofrer. Porque quando você começar a dizer não, o povo vai começar a achar ruim. Vai. E aí, então, assim, assumir a responsabilidade de não ser essa pessoa boa é difícil. Então, assim, é um processo longo, demorado e oneroso. E é muito difícil, assim. Eu acho que por isso que as pessoas querem coisas rápidas. Porque é difícil se responsabilizar. E é difícil mudar. Porque mudar não é uma coisa simples. Ah, não, vou mudar. Pô, mudei. Não, não é. Mudar exige muitas camadas, muitas camadas. E aí, olha o que eu lembrei. Gente, eu sou noveleirinha, tá? E eu tô assistindo Vale Tudo. E tem uma cena, assim, muito interessante da Heleninha, que é alcoolista e nunca engaja no tratamento e tal, e a mãe dela. E aí ela tá chorando e ela fala assim, eu tô sentindo aqui dentro que eu vou mudar. E a Odete responde assim para ela, às vezes a mudança não tem que ser de dentro para fora, tem que ser de fora para dentro mesmo. Então, você começa a fazer movimentos aqui fora para a mudança acontecendo ali dentro. E isso é uma coisa interessante, porque a gente observa isso em terapia, que cada paciente responde de um jeito diferente. Então, tem pacientes que vão precisar internalizar essa mudança, entender como é que vai funcionar isso, e aí começar a agir, porque é a maneira dele funcionar. E com outros pacientes, se você ficar esperando ele internalizar e entender, não vai nunca. Então, ele vai ter que começar ali um processo de movimentos daqui para fora, de fazer, para daí aqui dentro a coisa ir mudando junto, sabe? Então, por isso a importância da coisa ser personalizada, né? Então, perguntaram o que é o DSM, que a gente está falando aqui. DSM é isso aqui, ó, Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. É aqui que a gente olha todos, tá vendo que bonitinho aqui a grossura do bichinho? A Raíza é a Bíblia da Raíza de cabeceira. Meu livrinho de cabeceira, bichinho. Esse é o livro que a gente se baseia, que vai ter todos os sinais, sintomas que a gente tem que se atentar para cada um dos diagnósticos. Esse aqui é o nosso embasamento, tanto para nós da psicologia, quanto para os psiquiatras também. E a outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, que eu estava falando da ansiedade, é que a ansiedade, ela vai aparecer, eu falei que tem uma linha, né? Então, aqui é quando você está sentindo ansiedade normal na sua vida, que é quando tem um transtorno, e aqui no meio, a gente vai tendo nuances da ansiedade. Até um ponto aqui, talvez, assim, ela seja desconfortável, mas não necessariamente ela te traga algum tipo de sofrimento. Mas, a partir do momento que ela atrapalha a sua vida, que ela te traz sofrimento, você tem, sim, que buscar tratamento, ajuda antes de chegar a se tornar um transtorno, porque dá para buscar tratamento antes. E o antes é, inclusive, antes de sintomas físicos, né? Não precisa o seu corpo não precisa começar a gritar para você entender, apesar de que é o que a gente faz, a gente espera isso, não, vai passar, daqui a pouco passa, aí daqui a pouco não tá conseguindo dormir, tá acordando 2, 3, 4, 5 vezes durante a noite, aí vai trabalhar, aí não consegue descansar, fica mexendo no celular, sente a palpitação, mas também tá desconfortável, mas tô levando, e não lida com isso, o pico disso é a crise de ansiedade, é o ataque de pânico, então até chegar lá, seu corpo veio dando sinais. Então, por mais que, assim, a gente escute de muitas pessoas, foi do nada. Quando você começa, né, quando você faz, assim, uma linha do tempo com a pessoa, não, mas espera aí, desde quando você está se sentindo assim, você vê que não é do nada. Do nada, porque a pessoa, em algum momento, não estava prestando atenção nos sinais que o corpo já estava falando, já estava dando ali, né? E a Lívia falou muito bem, né? Quando o corpo chega a dar sinais físicos, é porque a saúde mental já estava gritando há muito tempo. O que eu acho que a gente tem que entender e pensar é que a gente sempre acha que dá conta mais, né? Eu costumo a gente vai esticando, assim, né? Se o seu dente dói, você vai no dentista porque você não aguenta, né? Se você tá sentindo dor, você vai no médico. Agora, a saúde mental, a gente sempre acha que dá conta mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí acontece um movimento super interessante, né? Socialmente falando, que é
Às vezes por uma coisa irrisória, a pessoa tem uma crise horrível. Uhum. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas só você tá dando esse chilique todo só por causa disso, mas não foi só Não. por causa disso. O copo já tá cheio Há muito tempo. Aquilo lá foi a gota que fez transbordar. E essa atenção, né, é uma coisa, um exercício muito importante, que a gente vai falar um pouquinho também mais pra frente. Mas antes de falar sobre essa atenção ao que a gente sente, ao que a gente pensa e o nosso corpo, o que o nosso corpo nos diz, eu queria também ressaltar que crianças também têm ansiedade. Com certeza. E o pior, né, é que a criança ansiosa, a criança que está dentro do transtorno de ansiedade, não a criança que tem ansiedade que vai, é o meu aniversário amanhã, eu tô agitado, vou viajar com a minha família, não. Quando tá já naquela linha que você falou mais cedo, ela é imatura emocionalmente. Mas quem é maduro emocionalmente? Seus adultos, né? Ah, então. Ela não consegue entender. Então, na cabecinha dela, no sentimento dela, ela tá assim, sentindo, ela não tá entendendo. E aí, a proporção que essa criança tem, onde vai reverberar isso é muito maior, muito mais longe, né? Ela vai passar por situações ela pode ficar agressiva na escola, ela pode afetar a aprendizagem dela, cair as notas, ela pode começar a fazer xixi na cama, ela pode começar a não conseguir dormir, não conseguir comer ou comer demais. Ela vai começar a mudar questões básicas da vida dela, e aí o pai, a mãe, o cuidador, né, dessa criança vai, às vezes, atribuir a outras coisas, né? Ah, você tá muito no celular, você não sei o quê, você não tá estudando, você... Mas a ansiedade, ela acomete crianças e acomete de um jeito diferente. Sim. Né? Porque ela não sabe explicar assim, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu acho que eu estou ficando... Não, a criança, ela tá ali, ela se sente doente. E isso que você falou da gente não... Quando é saúde mental, a gente... deixa um pouco mais, isso é muito curioso. Por que a gente faz isso? Se é uma dor de dente, eu lido com o meu dente como ele sendo um pedaço de mim que tá doendo e eu preciso tratar ele. Se eu tô com uma dor no meu estômago, eu vou lá no gastro porque é o meu estômago que tá doendo. É um órgão, é um pedaço de mim. A gente lida com o nosso cérebro como se ele não fosse um órgão. Como se ele fosse quem você é. Então, meu cérebro é quem eu sou. Não é um órgão que pode estar funcionando ou não direito. Ele é quem eu sou. E se quem eu sou não está funcionando direito, eu tenho que dar um jeito nisso sozinho. Então, quando a gente entende que o nosso cérebro ele é um órgão, como qualquer outro, e que ele funciona bem e falha também, a gente entende que a gente tem que cuidar, sim, das nossas emoções, de qualquer coisa que a gente sinta que está fora do que da norma, né? Do que está fora do que é normal pra gente. Então, eu acho que fazer esse descolamento da mente e do cérebro, né? É muito interessante. Aí vem mais uma coisa minha que vocês não sabem. Sou dorameira, tá? E lá na Coreia, se você pergunta pra eles aonde é a mente, eles falam que é aqui. No coração? Aham. A gente fala que a mente é aqui, né? Pra eles, a mente é aqui. Pra eles, aqui é o cognitivo. Então, aqui é onde eu penso, eu tomo decisões e tarará. E aqui é a minha mente, o meu emocional. Então, eu acho que é uma maneira interessante de a gente descolar e começar a entender que saúde mental, ela não é pra quem é fraco, ela não é pra quem... Não, ela é pra todo mundo. Todo mundo tem que estar cuidando, porque ninguém tá livre. Ninguém, nem a gente que é psicóloga, viu? Ninguém tá livre. As minhas terapias estão em dia. A sua tá, Raíza? A minha tá em dia, mas o que isso quer dizer exatamente? Eu quis fazer uma brincadeira, né? Mas assim, o fazer terapia ficou um sinônimo assim de algo... a minha terapia está em dia, né? Estou, né? Mas o que é o fazer terapia? O que significa fazer terapia? Será que esse fazer terapia, minha terapia está em dia, é um sinal de que eu sou melhor legal, que todo mundo? melhor, eu tô elevado, né? Ou será que é realmente um autocuidado com saúde mental? Porque além do que você disse, né? Que a pessoa demora a procurar ajuda, demora a entender, ela procura 1000 ajudas antes de chegar no psicólogo, né? O caminho para chegar na psicologia Nossa Senhora. é um caminho
Difícil. Eu vou primeiro no médico para poder ver se ele me dá um remédio, porque é muito mais fácil eu tomar um remédio e aliviar E não os ter que sintomas. lidar, né? Eu vou buscar uma terapia alternativa, eu vou buscar um chá, vou buscar alguma coisa, mas agora tentar parar, se conectar com o que a gente está sentindo, se conectar. E é por isso que eu gosto muito de crianças. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando alguém me pergunta, né? Por que você atende crianças? Justamente porque a criança ela é aberta. Sim. Ela é aberta para aprender. Ela tá ali num momento tão bacana que ela tá ali na proposta, Uhum. né? E o adulto não. O adulto, ele é mais difícil, ele é mais casca dura, ele tem mais vivências e coisas e muita coisa que envolve. Aí fala, ai, mas a criança tem que lidar com a família. Sim, mas no setting terapêutico é eu e a criança, e eu sei que ali eu consigo. Você vai ver os resultados muito mais rápido. Exatamente. Muito mais eu acho rápido. que criança a gente tinha que ser um pouquinho, ter a abertura que as crianças têm. Perfeito, era exatamente isso que eu ia falar. Qual é o jeito certo de fazer terapia? Porque você sabe que tem um jeito certo de fazer terapia, né? Conte para nós. Se você for fazer terapia e não fizer desse jeito que eu vou falar, você tá fazendo errado. Uhum. Porque daí fica fácil dizer a terapia tá em dia quando você vai pra terapia e você não conta tudo pro seu psicólogo. E você conta só o que você quer. E você doura aquela situação toda ali, você conta assim como se você tivesse certo e o mundo inteiro tivesse errado, porque você é o alecrim dourado, né? Então, qual que é o jeito certo de fazer terapia? É você se expor. É você ser completamente vulnerável. Abrir suas feridas ali. Tudo ali. Ali é você chegar ao ponto de realmente falar assim, tá aqui, ó, esse aqui sou eu. E correr o risco, sim, de... Sei lá o que vai acontecer, né, gente? O que acontece na terapia, gente? A gente aprende a lidar com as nossas coisas. Então, se mostrar vulnerável, se expor, é o que vai ajudar a pessoa a ter uma trilha boa na terapia. Se ela vai com todas as defesas erguidas, com todos os muros erguidos, não, isso aqui eu não vou falar. Não, isso aqui ela não vai entender. Não, é melhor não lidar com isso. Você não tá indo pra terapia, sinto te dizer. Você tá gastando dinheiro à toa. Você tá reforçando, você tá replicando o seu comportamento na sociedade lá na terapia. Lá na terapia. E aí não vai resolver você tá querendo nada. agradar ou criar uma persona ali pra sua psicóloga, que a gente também não lê mente, né? Não. Seria bom se a gente lesse. Eu tenho pra gente medo. Poder... a gente não lê mente, então a gente se baseia muito. E é por isso que a gente não pode atender pessoas muito próximas, né? Familiares, porque a gente já tem uma visão que a gente não deixa de ser neutra na situação. Não né? que a gente seja neutro, né? Que psicólogo neutro é Não, detergente. Verdade. Neutralidade no sentido assim de não julgar. Sim, porque a gente Né? já De tem não- um pré-julgamento Isso. daquela Porque pessoa. se eu sei, vamos pensar que eu tô atendendo a minha irmã. E ela começa a me contar uma história e eu penso assim, mas Aí ela começa a você te não falar, porque minha você mãe não é gostava assim. mais de você do que de mim. Você não é essa santinha toda, não, né? Então, assim, a gente tem Isso. que entender que a terapia é um lugar seguro, né? Quando a gente entende isso. E olha que pesado, né? A nossa profissão, né? Um lugar Muito, é uma seguro, responsabilidade É imensa. um lugar que a pessoa pode ser ela mesma. E ser a gente mesmo, hoje em dia, é difícil. É um né? desafio. Nossa Senhora. É eu um acho que desafio. Você Porque consegue ser você mesma? hoje eu entendo assim, que não dá pra ser eu mesma 100% o tempo todo em todos os lugares, porque não cabe. Mas, dentro dos lugares que eu tô hoje, eu procuro ser 100% eu mesma dentro do que é possível, Aham. né? Então, assim, na clínica, eu sou eu mesma no sentido de que eu não sou uma terapeuta que fica calada, que fica fazendo aham o tempo Cara de todo. paisagem. Não faço cara de paisagem, eu faço caras e bocas, eu dou risada. Já chorei junto com o paciente, né? No sentido de me emocionar com a história que ele estava contando. Então, assim, isso é o ser eu mesma ali dentro da terapia. Com os alunos, eu sou eu mesma porque eu tenho a minha maneira de falar, a minha maneira de lecionar. Então, dentro do que é possível, eu sou eu mesma. Com os meus amigos, já é outra coisa, onde eu posso ser eu mesma. Mas hoje eu me esforço muito
para não ficar vestindo máscaras. Para não ficar nesse lugar, assim, de medo de ser julgada. Porque eu vou ser julgada de qualquer forma, né? A gente é mulher, a gente é julgada só de existir. Só de nascer. Só de nascer você já tá errada. Então, assim, eu faço um esforço. Um esforço por quê? Porque eu fui ensinado o contrário. Eu fui ensinada que eu tinha que... Quase como o camaleão faz, né? Eu tenho que me camuflar para caber, me camuflar para caber. E hoje eu tento não fazer isso. Então, se as pessoas gostarem de mim ou não gostarem de mim, pelo menos é pelo que eu sou de verdade. Não tem mais essa, né? E como que é isso para você, Lívia? Você consegue? Então, consigo e não consigo, né? Eu acho que ser eu mesma... Eu sempre falo pra minha psicóloga, né? Eu falo assim, é difícil ser eu. É. É difícil, não é fácil não. Se alguém quiser tomar meu lugar assim, só pra eu descansar um pouquinho. Por quê? Quando a gente tem uma característica mais espontânea, mais aberta, mais, né, como eu, é mais difícil a gente ter ali ponderação, né? E por muito tempo eu tentava me ponderar demais para caber, né? Aquele velho, aquele masking que a gente Sim. faz para poder... Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já consigo também, nessa mesma perspectiva. É lógico que se você tiver comigo em um ambiente de amigos, de pessoas que estão ali comigo, eu tenho alguns comportamentos que eu jamais teria numa roda de alunos ou na clínica, né? Mas, nossa, o povo tava pensando assim, o que essa mulher faz? Mas é óbvio que a gente tem diferenças. Sim. Mas eu tento tentar ser o máximo de mim, né? Do que eu sou, de ser espontânea, de aceitar os meus erros, de aceitar as minhas fragilidades, né? Eu acho que isso me ajuda. E o que me levou para isso é quando eu compreendi o que eu fazia. Porque a gente não entende... Eu não percebia que eu fazia... Que eu me moldava. Ok. Eu achava que era normal, que eu tava tudo bem. E aí eu comecei a descobrir que tinha coisas que eu não gostava e eu fazia. Ah, Aí pra caber. Exatamente. Eu falei, mas eu não gosto disso. Aí, uma coisa que o excesso de trabalho foi me trazendo foi pouca energia. E aí eu comecei a ter que escolher onde eu ia querer gastar a minha energia. Isso foi bom porque eu falava assim, eu tenho que gastar minha energia no que vale a pena. Eu não vou gastar minha energia numa coisa que eu não gosto, né? Então, esse movimento, mas é difícil, é complicado. A gente tem que ouvir assim, mas você não era assim. Mas você mudou. Você era mais legal antes. Você era mais disposta, né? E é por isso que crianças são incríveis, gente. Crianças são elas mesmas o tempo todo. E a gente que pode estraga os bichinhos. Oh, você sabia que tem um estudo, que eu não vou me recordar de qual, que fala assim, que eles comparam a criatividade da criança e do adulto. Que a criança, ela nasce com um pote cheio de criatividade. E aí a escola, a família, a sociedade vai tolindo essa criatividade, até que ela chega no ponto, aos 10 anos de idade, ela já perdeu 75% Meu Deus. da criatividade dela. Na vida adulta, ela chega a perder 90% da criatividade. E isso faz com que a gente não seja espontâneo, não sejamos abertos ao novo, ou enfim, né? É aquela velha história da aceitação positiva, incondicional e a condicional, né? Dentro da ACP, que a gente fala para criança assim, mas se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. A gente vai condicionando a criança a quê? Que ela tem que ter aquela personalidade ali para ela poder ser aceita. Porque ninguém gosta de criança que faz diferente. Mas ninguém vai gostar de você. Eu tô triste com você. A gente vai colocando as nossas emoções ali, nossos sentimentos em cima daquela criança, e ela vai crescendo ali frustrada, triste e tentando ali sempre se moldar. E aí fica adultos, tem que ir pra terapia pra tentar resolver o que não precisava de ter sido assim. Se todo mundo se aceitasse e aceitasse o outro, por isso que eu amo a Gestalt terapia, né? Que eu falo que se todo mundo colocasse em prática
a oração da Gestalt terapia seria incrível, porque as crianças seriam felizes, cresceriam tranquilas, os adultos seriam felizes. Para quem não conhece, eu vou recitar aqui Eu ia te pedir isso mesmo. a oração da Gestalt, que é: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Eu não estou aqui para atender às suas expectativas, mas também não espero que você atenda às minhas. Se a gente se encontrar, será lindo. Se não, nada posso fazer. Gente, que lindo, arrepiei! Muito lindo! Arrepio sempre. Porque assim, cara, nós somos diferentes. Sim. Só que é aquela história, eu não vou atender suas expectativas, mas também não quero que você atenda as minhas. Nada mais justo. Nada mais justo. A gente faz o quê? Eu não quero fazer por ela, mas ela tem que fazer por mim. A gente tem umas imposições. Eu tenho uma raiva de tem que. Tem que nada. Então, assim, e se tiver encontro, pra que pessoas mais diferentes do que nós duas? Não é? Nunca. Seria impensado, assim, se eu falasse, não, ó, se alguém falasse assim, ó, tem essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, elas vão ser amigas? Não, se fosse no match perfeito, né? A gente não iria dar match, nós duas. Porque nós somos diferentes. Mas tem encontro, tem respeito, tem... E é isso que a vida deveria ser, né? Eu acho que falta, e muito. E aí as crianças chegam na clínica, os pais querem que a gente conserte as crianças. O que não necessariamente está estragado. Vai na escola, né? A professora, eu sou psicóloga escolar, a professora fala assim, olha esse menino aqui. Olha, eu acho que ele tem alguma coisa. Aí eu falo, sim, ele deve ter alguma coisa. Sim, com certeza. Ele deve ter muita energia, ele deve ter vontade de brincar, ele deve ter um monte de coisa ali. Ai, conversa um pouquinho com ele pra ver se você resolve. Aí eu falo, eu queria ter um pó do pirlim-pim-pim, chegar assim, resolvi o problema. Então a gente quer que as pessoas sejam consertadas. Eu recebo, às vezes, pessoas que me mandam assim, criança... relatórios, né? Às vezes vem de escolas, né? Ou de outros profissionais. Criança não se concentra, não fica sentada, não tem foco, não tem concentração. Eu já vou... DSM é o quê que você acha que é? Vamos diagnosticar sem avaliar. Isso aí, TDAH. TDAH, assim, tranquilamente. TDAH, para quieto, tem foco, concentração, Eu vou olhar, a criança tem 2 anos. Com a criança de 2 anos, eu vou ficar sentada, quieta, concentrada. Ainda bem que ela não se concentra e não tem foco nem concentração. Porque... não é pra ter. Como que eu vou consertar, né? Aí é por isso que eu falei anteriormente sobre a aba, né? Que tem gente que ia gostar se as crianças virassem robozinhos, né? É verdade. Mas não vira. Mas eu acho que isso que você falou é muito interessante, eu quero que todo mundo me aceite como eu sou, com os meus defeitos, mas eu não tô disposta a aceitar o outro como ele é. E é muito reflexo do que a gente vive hoje na nossa sociedade, né? Aonde ou você concorda comigo e você tá do meu lado, ou você discorda de mim e automaticamente você vira minha inimiga. E gente, onde você viver nesse mundo desse jeito, não. Eu não dou conta de viver nesse mundo desse jeito, não. Nossa, isso é uma coisa que me incomoda, assim, bastante. E a gente se encontra, inclusive, nesse lugar, né, Lívia? De entender as nossas diferenças, as nossas semelhanças e de respeitar mesmo as nossas diferenças. E entender que cada uma tem um ponto de vista, cada uma tem uma abordagem da psicologia e a gente nunca vai brigar por causa disso, porque é isso. É a sua maneira de ver o mundo. E eu acho que por isso que o nosso encontro como um todo, assim, na vida, na faculdade, foi e tem sido tão especial, assim. E tô muito feliz de estar aqui com você. Que chique! E acho que com tudo isso que falamos agora, de aceitação, de amizade e tudo, tá na hora da gente terminar. E assim, o quê? Eu queria saber, né, gente? Esse foi o primeiro episódio do Pode Psi. A gente viu muita coisa que pode e que não pode. Exatamente. Eu acho que a gente tem que enfatizar que foi um projeto feito a muitas mãos e que eu queria saber, Raíza, será que vai ter o 2, o 3, o 4, o 5? Eu espero que sim. Eu acho que se depender da nossa equipe também. Temos uma equipe, tá, gente? Temos as nossas lindas, maravilhosas, perfeitas social medias, a Marcela e a Natália, que cuidam da gente, dos nossos perfis.
E aqui que não vai querer aparecer, mas a gente vai falar também, porque eles estão aqui. Tem o seu, meu marido, que tá Vira a filmando câmera pra ali. eles aí. Isso que de vez em quando aparece no meu Instagram, que tá aqui fazendo nosso making off, ajudando a gente. O Wilker, que o Wilker é o nosso quê? O nosso cara do TI, o nosso moço do TI, que tá aqui ajudando a gente também. E sem eles, nada disso seria possível. Então, muito, muito, muito obrigada. E quero que a gente tenha, sim, o segundo episódio. E quero saber o que o pessoal quer que a gente fale mais aqui, já que a gente falou tantas coisas Com hoje. certeza. Hoje foi só um bem bolado ali, falando sobre tudo, de tudo um pouco, para nos apresentar, mostrar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente gosta. E agora nós vamos ter que pensar agora em episódios de temas específicos, trazer gente nova, conversar um pouquinho sobre várias coisas e trazer a psicologia enquanto ciência para o máximo de pessoas possível, né? E trazer a beleza que é o ser humano na perspectiva da psicologia e na nossa, né? Então, Exatamente. e siga no Instagram, Aí, tá aí nosso Instagram. liviacarvalho.pc, Raíza Marcolin PC, e estamos aí. Então, E é isso. até Até a o próxima. próximo.